Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que tenham curtindo bastante aí o evento. É um evento bem interessante. 35 eventos já aconteceram, então são sempre temas muito relevantes que a gente tenta trazer aqui para vocês. E hoje nós viemos aqui, né, conversar sobre um assunto que, querendo ou não, impacta em todos nós, tá? Que é justamente os espaços que nós ocupamos, tá? Vamos começar com uma pequena provocação, tá? Queria começar com vocês aí com uma pequena provocação. Qual é o espaço mais caro que você tem na sua empresa? É o data center? São aqueles data centers cheios de máquinas e consumindo muita energia? É a sede da empresa ali na Faria Lima, na Paulista? É uma agência especial, um ponto de atendimento diferenciado? Qual é o espaço mais caro que você tem hoje na sua empresa? A gente vai conversar aqui durante esse caso, né, essa apresentação, e no final a gente volta a esse assunto para poder a gente trabalhar isso aí, ver o que vocês falaram e o que a gente pensa nós na FM, como nós pensamos a questão dos espaços. Ah, dentro da apresentação, ela não está aparecendo? Bom, ela devia estar aparecendo. Não sei se está aparecendo ali do lado, está aparecendo ali. Ah, então tá bom. Dentro da apresentação vocês podem ver, tem dois QR Codes. Tá? Um QR Code é o contato nosso, né, da LinkedIn, um contato do LinkedIn da FM, para vocês poderem eventualmente nos contactar e trazer aí novos debates para poder discutirmos. E o outro é a própria apresentação, que como a Flávia falou agora há pouco, vai estar disponível, mas se vocês quiserem baixar a apresentação, ela vai estar disponível para vocês poderem baixar aí de forma a poder avançar nessas discussões. Bom, o cenário do relacionamento bancário hoje, ele mostra que vem acontecendo mudanças, tem muitas mudanças acontecendo dentro do cenário, e que há necessidade de repensar a forma como os atendimentos são feitos e as interações de negócios nas nossas dependências. E como os ativos imobiliários conversam com essa transformação que está acontecendo. Que os clientes já não frequentam mais as agências, isso é uma realidade. Quase todos os clientes hoje eles usam as formas digitais de relacionamento. 70% dos brasileiros já usam a forma digital de atendimento. E os clientes não vão mais nas agências. A visita às agências já é uma situação muito peculiar, muito especial. E o ponto central é como nós devemos tratar esses pontos comerciais hoje, de que forma nós vamos usá-los adequadamente para gerar negócios, para poder fazer interações de valor. E aí um ponto, né? Qualidade versus quantidade. A gente não precisa mais ter agências para poder receber fluxo de pessoas. A gente precisa de agências que façam interações de valor, que façam interações relevantes, que sejam um ponto de apoio para o cliente naquele momento que ele tem uma situação de estresse, naquele momento que ele quer tomar uma decisão mais sensível na sua vida, como um crédito imobiliário, um financiamento mais relevante. Nesse momento ele tem uma sensação, tem uma necessidade maior. E aí o ponto físico pode ser aquele porto seguro que ele precisa para poder tomar a sua melhor decisão. Então, esse é a nova realidade que a gente está se mostrando. Tá? E quando você fala de investimentos em tecnologia, os bancos estão investindo aí perto de 48 bilhões de reais em tecnologia. E com certeza parte significativa desses investimentos devem ser direcionados para as áreas de maior relevância nos custos das empresas. E os ativos imobiliários, os pontos de atendimento, eles são o segundo item de maior despesa nos bancos. Quando você fala de um ativo imobiliário, você só não está falando só da locação ou só do custo do imóvel adquirido, mas de todo o custo inerente a você ter um ponto de atendimento. É a vigilância, é a limpeza, é o cafezinho, é a energia, é o imposto. Então, quando você fala de todos esses itens, a gente traz o TCO, que é o Total Cost of Ownership, que representa a segunda maior despesa de um banco. Certo? É isso mesmo, Gustavo. Boa tarde a todos. É,
O que você descreveu é um grande desafio dos gestores imobiliários que tem, da um lado, uma enorme pressão de custo. Os gestores imobiliários têm que gerenciar algo que está perto de 20 milhões de metros quadrados, só se a gente considerar os 5 primeiros bancos. O que significa? Significa 10 bi de custo para gerenciar algo que talvez hoje em dia é muito elevado, algo que não é sempre tão eficiente, que pode ser melhorado. Então, estamos falando de melhorar 10 bi. Então, da um lado, temos uma pressão do segundo, do 20%, como podemos ver aqui no gráfico, do total cost of ownership. Mas, do outro lado, tem a pressão do negócio. Os gestores imobiliários têm que entender qual é o espaço para esse novo cliente. Um cliente que não é mais físico, não é 100% digital, é um cliente digital. Então, a pergunta que todo mundo tem que se pôr é como precisa ser esse espaço hoje e como posso transformar o espaço para um ativo estratégico, para impulsionar o negócio. Então, o desafio do gestor imobiliário é muito grande, entre dois fogos, entre os custos e entre o negócio. Então, é claro que diante desse cenário é preciso transformar. Como é possível isso, Gustavo? Pois é, Paulo, a transformação precisa acontecer, né? E aí, quais seriam os pilares essenciais para fazer uma transformação nesse aspecto da gestão dos ativos imobiliários? Nós temos que evoluir no relacionamento com o cliente. Temos que pensar digital, né, que é a nova realidade, né, é a mistura do físico com o digital, né, o modelo digital de atendimento, gerando boas experiências nos pontos físicos e fluidez nos pontos de atendimento digital. Esse é o grande transformação. O ponto físico, como eu falei, deve ser um porto seguro para os clientes, para aqueles momentos de maior sensibilidade, para aqueles momentos de decisões mais sensíveis, de angústia, quando, por exemplo, ele está se sentindo numa situação de risco por conta de uma fraude, de alguma coisa, e ele não sabe, não tem aquela tranquilidade para poder mexer no digital. Às vezes o porto seguro é ir numa agência e às vezes sentar do lado de uma pessoa. Esse ponto ele vai ter essa função. E aí devemos pensar o local como um local de experiências e não mais como uma agência, um ponto de atendimento de fluxo de pessoas ou transacional. Ele deve ser um espaço onde o cliente vai buscar os melhores momentos, aquelas experiências diferenciadas. Um ambiente converse com o banco que o cliente está vivenciando naquele momento. Um banco que fale sobre o crédito imobiliário, um banco que fale sobre o investimento, aquilo que ele está vivenciando, aquela necessidade que ele está tendo. Né? E não pensar mais numa agência, e sim, né, como um local de experiência. Nesse ponto, como nós estamos falando de espaços físicos, né, a gente precisa pensar em valorizar o patrimônio imobiliário. Quando a gente pensa, quando a gente fala de experiências, a gente precisa integrar pessoas e ambiente. Nós temos que trabalhar a experiência com um ambiente adequadamente preparado e com pessoas adequadamente preparadas para poder criar momentos de experiência, né? Momentos referência para o cliente naquele relacionamento que ele está tendo com o banco. E um ambiente orientado para mudanças e de impacto. Um ambiente preparado para o engajamento dos funcionários para a realização de negócios, para poder transacionar com o nosso cliente e para que possa esteja preparado para alavancar os negócios da empresa. Não? E como podemos, né, levar essa revolução para dentro dos grandes gestores imobiliários? O modelo lógico, quando a gente conversa, né, ele começa com definição da estratégia dos grandes gestores imobiliários. E aí, quando eu falo grandes gestores imobiliários, não são só os bancos, né? A gente tem que pensar gestores imobiliários como uma rede de varejo, uma grande rede de varejo, ele é um grande gestor imobiliário, como bancos, como hipermercados,
todos eles são grandes gestores imobiliários e eles possuem todos os seus desafios de gestão desse parque todo, né? E aí abordando a despesa no desenvolvimento de sua estratégia, alinhado aos investimentos de TI e as ações relacionadas ao capital humano. Então aqui no gráfico você vê, né, a abordagem que a gente tenta trazer, que é essa parte da visão, que ela traz uma visão de integração entre pessoas e ambiente. Não adianta a gente trabalhar o desenvolvimento do conhecimento, toda a experiência do funcionário, se o ambiente não está preparado para aquele desafio que ele vai enfrentar. E não adianta investir somente no ambiente, criar um ambiente espetacular, e você não ter pessoas preparadas para criar aquela experiência que vá tocar o seu cliente. Então você precisa trabalhar sempre a pessoa, o seu corpo funcional e também os espaços que eles estão inseridos. E como nós, na FM, né, pensamos e atuamos para essa revolução chegue aos grandes gestores imobiliários. Nossa abordagem, ela atua no equilíbrio entre lugares, os espaços, pessoas e sustentabilidade. A gente busca trazer, criar drives estratégicos no ponto de vista financeiro, como o TCO e o ciclo de vida dos ativos. A gente traz o aspecto drives do aspecto de pessoas, trazendo toda aquela questão de qualidade de serviços e engajamento. E trazemos a questão da sustentabilidade, o aspecto do compliance e da gestão da pegada de carbono, além de outros itens como um todo. Mas é uma visão entre lugares, pessoas e sustentabilidade, tudo junto. E para fazer isso, a gente trata, ataca esse aspecto com o serviço de Service Governance, não é não, Paulo? Isso. Digamos que essa Service Governance se encaixa em um modelo de serviço feito em três camadas, onde na camada superior temos o usuário, o dono do patrimônio. O dono do patrimônio que define as estratégias, os objetivos. Na terceira, temos o fornecedor de serviço, que precisa prestar a execução das obras, dos serviços e assim em diante. A nossa Service Governance se coloca no meio com atividade, tecnologia e serviços de planejamento, monitoramento e controle, tudo de uma forma digital, porque digamos que a base do nosso modelo de serviço é a nossa plataforma MySpot, que tem como pilares Digital Agent, então inteligência artificial, modelo de conhecimentos, base de dados interligados entre si e centralizados, e depois temos o famoso gêmeo digital, Digital Twin. Essa plataforma tem como objetivo de conectar pessoas e lugares, então apoiar as pessoas que precisam gerenciar os espaços, o engajamento das pessoas, e as pessoas que precisam gerenciar os lugares, ou seja, os serviços de facility, as obras e as sustentabilidades. Então, agora chegamos na hora de apresentar o nosso case. Vamos apresentar um case de um produto realizzato pela Italgas, uma empresa de gás italiana, onde a gente desenvolveu assistentes digitais desenvolvidos com base na inteligência artificial para apoiar todos os atores envolvidos na gestão dos facility. Então a gente desenvolveu o Building Assistant, que apoia o usuário final na comunicação das necessidades, então da abertura dos chamados, para nos entender. Depois ajuda o Facility, então temos o Facility Assistant, que apoia o Facility Manager a entender o desempenho operacional, entender se todos os serviços estão sendo executados de acordo com os contratos, de acordo com as necessidades. E depois temos o Asset Assistant, o agente digital que apoia o gestor dos ativos para entender o desempenho dos ativos em si. Então,
consumo energético, ocupação, então, todos os objetivos que foram determinados a um nível estratégico, basicamente. Aqui podemos ver um exemplo, onde com uma pequena interação com o assistente digital, o usuário final pode abrir o chamado. Dessa forma, temos um menor risco de abrir chamados errados. Temos mais chance que a minha voz seja escutada pelo prestador de serviço. Depois temos o Facility Assistant, que, por exemplo, pode pedir os KPI, o SLA dos prestadores de serviço e avaliar se a operação está de acordo com os contratos e as necessidades. Depois temos o Access Assistant, que pode perguntar ao seu assistente como é o desempenho dos espaços, dos consumos energéticos, e o assistente digital, junto com o Knowledge Base, traz todas as informações necessárias para ele tomar as decisões, e ainda mais para ele ser apoiado na tomada de decisões. Então, nesse caso em particular, a gente trouxe alguns resultados, como a redução dos desperdícios operacionais. Então, por exemplo, a assistente digital identificou algumas falhas recorrentes e identificou algumas melhorias para reduzir os consumos. Mesma coisa com a eficiência energética, ele cruzou os dados de consumo com os dados de benchmark dos prédios similares e dos anos anteriores. E assim, mais uma vez, foram identificadas algumas iniciativas para trazer ganhos. Depois temos ganhos na ocupação, porque foram detectadas algumas ineficiências na ocupação dos espaços. E depois foram identificados também alguns investimentos nos ativos para trazer ganhos. Então, aqui, realmente, rapidamente, trouxe algumas das vantagens que a gente conseguiu trazer. Temos também outro case que deixo o Gustavo apresentar. Ah, perfeito, Paulo. E aí também temos outro case aqui do World Trade Center de Utrecht, na Holanda. Uma cidade maravilhosa, tá? Para quem não conhece ainda, recomendo muito conhecer lá. É um case bem interessante e ele conversa diretamente com o que o Paulo estava falando, que é o case também da Italgas, que é justamente a questão da base de dados, né? Para você ter qualquer automação, para você ter qualquer sistematização de processos, você precisa de uma base de dados confiável, atualizada e relevante. Ela precisa estar bem estruturada, porque senão não tem IA que resolva o problema, né, Paulo? Não tem como. Se você tiver base de dados erradas, ela vai gerar informações equivocadas. E dentro aqui pode passar mais uma, e dentro do caso do World Trade Center de Utrecht, né, o grande trabalho que a gente fez foi justamente o quê? Sistematizar processos, disponibilizar uma ferramenta que é nossa ferramenta MySpot para ser o repositório de todas as informações sobre o prédio e poder gerar os dados necessários e fazer principalmente, né, o acompanhamento do processo como um todo. Se você tem uma base de dados hoje atualizada, mas você roda todo o seu processo de execução de serviços fora de uma plataforma, você com o tempo começa a perder qualidade e confiabilidade nos seus dados. Então você precisa não só colocar uma plataforma para rodar, mas também mantê-la atualizada. Por isso é importante ter um sistema que faça toda essa gestão, né? O MySpot, ele veio para fazer justamente essa atuação. Pegamos os dados brutos, geramos dentro do MySpot para poder fazer toda a gestão de processos, toda a gestão de procedimentos dentro desse prédio, e ele gerou, com base no SG Scan, do MySpot SG Scan, todos os relatórios necessários sobre a performance SG do prédio do World Trade Center de Utrecht. E aí o que a gente teve, né, como resultado? Né? São diversos indicadores que a gente vai trazer aqui rapidinho para vocês olharem, até porque o nosso tempo já está acabando. Mas nós temos, por exemplo, aqui dois indicadores. Um, óbvio, né, que todos os prédios trabalham dessa forma, que é o consumo de energia. E o outro, que é uma coisa que normalmente a gente não olha dentro dos prédios, mas é um indicador que a gente traz que chama-se Walker's Paradise. Ele foca justamente naquela avaliação em que o quanto as necessidades das pessoas que transitam, que habitam aquele prédio, quanto de serviço eles conseguem atuar
eles conseguem resolver ali dentro do seu perímetro sem necessidade de um veículo. Então, ou seja, aquela farmácia, aquele supermercado, aquele bistrô para fazer um almoço, o que tem nas redondezas ali que a pessoa consiga passar o seu dia naquele prédio sem necessidade de pegar o carro para resolver alguma coisa. Esse é um indicador interessante que a gente traz como medição, que a gente colocou como medição lá no World Trade Center de Utrecht. O outro umas projeções, né? A gente trabalhar com as projeções de o quanto que aquele prédio está evoluindo ou se degradando sob os aspectos ESG. É o que a gente chama de Carbon Risk Real Estate Monitor, é o CRREM, né, que eu avalio se o que está acontecendo no prédio, os investimentos, as coisas que estão sendo feitas dentro do prédio, está levando ele para um patamar de maior atendimento aos aspectos ESG ou não, se ele está perdendo performance nos aspectos ESG. O outro indicador que a gente trouxe também, que é esse Walk Score, que é justamente muito parecido com aquele do Walks Paradise, né, e o Livability, e que mede a qualidade de vida em torno do prédio. Nesse ponto é que a gente tenta trazer sempre o prédio sendo integrado à sociedade, o prédio sendo integrado ao bairro que ele habita, né? Ele não sendo visto como um ônus para a sociedade, um ônus para o bairro, mas sendo visto como um ativo estratégico para a própria sociedade. Isso a gente tenta trazer dentro desse relatório. E aí a geração de relatórios de ações e procedimentos que precisam ser adotados para poder atender todas as necessidades ali e atender os objetivos definidos no planejamento estratégico. Bom, chegamos ao final, o tempo já é estourado, né? Eu falei lá atrás, eu falei assim, eu falo demais, é bem provável que estoure o tempo, então nós estamos lá no finalmente. Mas aí, é só voltando àquele assunto inicial que a gente tinha falado, né? Qual é o espaço mais caro que você tem na sua empresa? Né? Para aqueles que responderam que é o espaço subutilizado ou o espaço vazio, né, desocupado, parabéns. O maior custo que uma empresa pode ter é um espaço não utilizado, subutilizado ou mal gerenciado. Ele é um custo perdido. Por quê? Porque os espaços eles devem ser utilizados para gerar valor. E se eles não são bem geridos, não são bem utilizados, eles destroem valor. Eles são apenas um ativo de custo. Pessoal, estamos finalizando aqui, né, Paulo? QR Code, só lembrando para todos vocês, quem quiser a apresentação está aqui fácil de consegui-las. Quem quiser contactar-nos, a gente vai ficar um tempinho aqui do lado depois, podem ir lá conversar com a gente, mas estamos também no LinkedIn para poder tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Agradeço muito a atenção de vocês e tenham um ótimo evento, né? Muito obrigado, pessoal. Bom evento a todos.